Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Bom dia, gente! Mais um podcast, o Vem Cá, onde a gente pode falar de qualquer assunto com qualquer pessoa. Todo sábado, às 11 da manhã, aqui na Rádio Metropolitana de Piracicaba. Agradeço todos vocês pela nossa audiência de sempre. Agora, o assunto hoje me faz ficar com muito orgulho do que a gente é. Porque assim, quem duvida que lugar de mulher é aonde ela quer, gente? Que a mulher pode chegar aonde a gente nem muitas vezes imagina. Quem duvida disso tem que falar com a nossa convidada de hoje. Filha de militar, a inspiração de casa a fez entrar para a Academia de Polícia Militar de Barro Branco aos 17 anos. Em sua carreira, ela atuou na capital paulista e em algumas cidades aqui do interior. Bacharel em Direito, mestra e doutora em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, é a primeira mulher a assumir o comando do Batalhão da Polícia Militar em Piracicaba em seus 47 anos de existência. Hoje eu falo com a Tenente Coronel Silvia Mantovani. Muito obrigada, Silvia, pela presença. É uma honra para mim ter você com a gente. Eu que agradeço imensamente o convite. Muito honrada de estar aqui com você. Olha só, para mim é um desafio falar com uma polícia na minha frente, porque eu sou toda despachada, da risada, eu falo assim, vou me conter. Coloquei até um casaquinho hoje para me conter. Silvia, Coronel Silvia, desculpe. Imagina. Mas eu falo assim, todas as profissões, projetos, o que eu tenho trazido dentro do pod são feitos por pessoas. E a gente se esquece do humano muitas vezes, Sim. falando de todo esse currículo, de todo o projeto lindo que eu trago, de cada voluntariado que eu trago aqui. Mas eu queria primeiro falar da Silvia. Por isso que eu falei propositalmente Silvia. Quem é a Silvia Mantovani? Filha do seu Onofre e da Silene. Bom, a Silvia é uma menina do interior mesmo, que eu sou nascida em Adamantina, que é uma cidadezinha de 35 mil habitantes na região ali de Presidente Prudente. Lugar quente. Nossa, quente aquele lado. Quente. Meu pai sempre foi policial, né? Me espelhei nele, né? Para a profissão. Na verdade, lá atrás, eu tinha outras pretensões. Como a gente conversava antes, né? De gravar, eu sempre fui mais da exatas do que da humanas. Queria fazer farmácia e bioquímica. Fiz os vestibulares, mas meu pai falou, olha, faz academia, presta, quem sabe você passa, né? E aí eu passei no vestibular, né? Enquanto não saía outros resultados, fui frequentando o espaço do Barro Branco e eu fui me apaixonando pela profissão. Então, não fui eu que escolhi ser policial. Foi a polícia que me escolheu. Eu digo Sim. assim, né? Que não foi uma escolha minha a princípio. E fui me apaixonando pela profissão, né? E fui para São Paulo, fiz 4 anos de academia militar lá. É bem puxado. Sim. Eu falo para minha filha faz odonto, mora lá em Adamantina. Nós viemos para cá e ela voltou para lá. Ah, sério? Ela faz faculdade lá. Faz faculdade lá. E ela fala, ai mãe, é difícil faculdade, a média é 7, a academia era 8. De 0 a 10, pra você passar... Eu brinquei aqui com você, que você deve ser um crânio. Não, porque eu que sou do humanas total, jornalista, gente, na época eu lembro do vestibular lá, fiz cursinho, 17 anos, e tinha umas pessoas que estudavam para Barro Branco. Eu falava, gente, quem estudava para Barro Branco era assim, tipo, deve ser muito inteligente. Na verdade, é mais esforço do que inteligência, viu? Eu falo que foi trabalho duro, né? Você falou que estudou sempre em escola pública, né? Sempre. Sempre em escola pública, né? Nunca tive, meus pais nunca tiveram condições de me pagar uma escola particular ou um cursinho. Então, eu tive que realmente definir o meu futuro ao final do 3º ano do ensino médio. Não tinha espaço para cursinho, não tinha espaço para mais uma chance. Sim. Né? Não tinha um plano B. Não tinha o plano B. Tinha que definir ali, né? Ou começar a trabalhar, fazer alguma coisa. Enfim, né? Sempre... Minha infância foi uma infância muito simples. Então, eu sempre fui uma pessoa muito esforçada. Né? A vida me pediu isso, né? Então, a gente estudava bastante. O Barro Branco é uma academia militar
que é nível superior, né? Você tem nível superior. E ela tem muitas matérias, né? Então, nós tínhamos matérias jurídicas, matérias da faculdade de administração e mais as matérias específicas da profissão. Então, era em torno de 20, 23, 25 matérias, de repente. E aborda tudo, né? Não Tudo. só exatas, que era o que você gostava, como humanas também. É que mais hoje, de humanas mesmo, né? Que é mais voltado para a profissão nossa, né? Que é tão primordial, na verdade, na profissão de vocês, Sim, né? Não se esquecer exatamente. desse lado humano, né? É. E aí, como que foi essa vida da Silvia lá, criança e adolescente, chefiada por um tenente, né? Um tenente-coronel, seu pai também? Não, meu pai Não. era soldado. Ah, ele era soldado mesmo. Soldado, ele era soldado. Trabalhava como soldado. Quando ele aposentou, ele já tinha chego a cabo. Sim. Né? Mas ele sempre foi policial de rua. Sempre polícia de rua. Sempre policial E de rua. como foi essa vida? Assim, eu quero dizer na parte... Há muitas regras para uma família com um pai policial? A diferença, Carol, é que a gente enxerga coisas que outras famílias não enxergam. Então, os nossos filhos acabam sendo um pouco mais vigiados e um pouco mais tolhidos em razão das coisas que a gente vê, em razão das coisas que a gente sabe. A gente enxerga perigo onde outras famílias não enxergam. Sim. E a gente enxerga tranquilidade onde outras famílias enxergam perigo. Não é? É uma questão de visão. Eu falo que filhos de médicos, por exemplo, também tem um tipo de comportamento. Verdade. E o meu pai, a cidade era pequena, ele trabalhava no policiamento da rua, né, de rua, então ele conhecia todos. E nós estamos falando de décadas, né, diferentes também, de percepção. Então, eu falo que eu saí da casa dos meus pais aos 17 para a academia militar, mas, então, eu era muito nova. Então, eu não tinha, assim, uma liberdade de sair, balada. Sim. Nada disso, né? Era tudo muito regrado, eu tinha horário, né? E meu pai falava, depois de tal hora, o que tem na rua é só tranqueira, não vai ficar na rua. E ele falava com propriedade, porque ele estava na rua na madrugada, né? Então, eu saí da casa dos meus pais ainda muito adolescente mesmo, né? Sim. Sem ter tido realmente... E eu falo que o meu pai ele foi esperto, que se eu tivesse ido para uma faculdade, né, eu tinha um outro tipo de festas ou de liberdade. Academia Militar, nós tínhamos estudo obrigatório noturno, nós estudávamos o dia inteiro. À noite tinha um estudo obrigatório, das 8 às 9 da noite, e era internato. Sonho de todo pai. Do pai. Não é? Porque jovens, né? A gente briga pela liberdade, não é? Né? Então, era internato. E a gente tem, na academia tem até hoje isso, né? Existe uma nota de conduta. Então, você começa o mês com nota 10. Você chegou atrasado para a aula, perde... Vai diminuindo. Vai perdendo. Eu não vou lembrar exatamente qual era a nota, mas abaixo de um certo número... Não lembro se era abaixo de 8, a gente perdia o externato do fim de semana. O único momento livre. Entende? Então, a nossa cama... Nunca arrumei cama na vida antes de ir para academia. Na academia, a cama era esticadinha, passava até o ferro no lençol para não ter uma ruguinha. Chegava pontualmente nas aulas, né? Não conversava... para ter a nota máxima lá de comportamento e poder ter a liberdade de sexta à noite e sábado à noite. Porque domingo à noite eu já tinha que pernoitar na academia. Você sabe que eu faço uma alusão, talvez até rasa, mas com a educação hoje normal, né, dos nossos filhos, e falta um pouco dessa rigidez. Sim. Carol, que tenho 2 meninos de 21 anos, né? Graças a Deus não tenho problema nenhum, nenhum mesmo. Mas eu vejo de amigos, de pessoas ao redor, né? O quanto essa falta de rigidez tem feito muito mal para esses jovens, né? Exatamente. Independente, assim, eu sou meio durona, eu falo, lá em casa eu sou chamada de coronel. E o marido, eu vou chegar nessa brincadeira que meu marido fala, apertou, ele fala com a sua mãe, a vida inteira foi assim, ele era mole e tal. Mas eu falo isso, essa educação de deixar tudo, de não falar não. Eu falo, eu não fui traumatizada, gente, olha, posso até estar falando uma bobagem, mas na época, meu pai não era da polícia, mas era isso, era
chegar em horário. Ai, se eu chegasse 15 minutos atrasada, minha Atrasada. filha do céu, demorava um mês para sair, porque ficava do castigo do final de semana, Exatamente. né? Essas coisas, tal. Então, hoje faz falta isso, porque hoje é muito porque vai ficar traumatizado. Eu não fui traumatizada Eu não, também viu? não. Até levei umas belas de uma palmada, né, mãe? Que sempre me assiste aqui. Eu também. E aí eu queria fazer essa brincadeira com você. Você também tem, o seu marido também é policial, Meu marido né? também, meu marido é tenente-coronel também. Isso. Né? E quem que manda lá na sua casa? Olha, eu vou falar pra você que é uma briga boa. Mas não, brincadeiras à parte, Sim. nós conseguimos equilibrar, né? Como o meu marido, ele já está na reserva, né? Ele fez essa opção, né? Para que eu pudesse crescer mais na carreira. Então, ele falou, não, eu dou um passo atrás, que eu Sim. quero que você vença, que você chegue ao último posto, porque assim, quando a gente faz o doutorado, nós ficamos aptos ao último posto da polícia. Né? Certo. Enquanto outras forças, né, por exemplo, o exército tem general, na polícia militar é coronel. Então eu sou tenente e coronel. Né? Então eu posso chegar ao último posto que é coronel. Tá. Porque eu fiz o doutorado. Então, meu marido, ele deu o tempo dele de trabalho, ele resolveu realmente se afastar para me dar esse suporte em casa para que eu conseguisse alcançar mais um degrau na carreira. Como né? que é a sua rotina de trabalho hoje, com cargo de chefia? Você fica mais escritório ou você ainda sai à rua? É muito pouco na rua, né? Porque a gente acaba fazendo toda a parte estratégica do policiamento, não só em Piracicaba, mas são 11 cidades, 11 né? cidades. Então, a gente fica estudando mancha criminal, comportamento. Nas cidades menores, tem as figurinhas, né, carimbadas, que a gente já conhece. Sim. Ah, fulano tá solto, fulano... Então, a gente vai monitorando, a gente faz essa monitoria, essas reuniões estratégicas. Então, toda semana... Eu me reúno com os capitães que são comandantes territoriais, né? E a gente vai traçando diretrizes para aquele mês, né? De acordo com o comportamento social e mancha criminal. Por que comportamento social? Porque impacta muito. Então, por exemplo, férias escolares tem um comportamento social. Né? Pandemia, teve outro comportamento social. Então, tudo isso a gente vai avaliando. A cidade está em festa, tem outro comportamento social. Então, nós vamos avaliando todas essas variáveis para a gente poder empregar, porque o policiamento não é estanque. Né? Então, eu preciso sempre estar E olhando de o que está fato, acontecendo. só puxando isso que você falou, de fato as famosas saidinhas, elas de fato também mexem nesse comportamento. Sim, mexem nesse comportamento. Então, a gente sempre está, né, atento a tudo isso que está acontecendo, né? Então, todos os grandes acontecimentos, eles vão impactando na segurança. Entendi. Né? Seja um acontecimento feliz ou triste, sempre acaba impactando na segurança, né? E ainda voltando aí para Coronel Silvia, uma mulher, existe ainda algum tipo de desconforto? Já me mostra algo diferente seu marido, né? Sim. Que abre mão de uma carreira no momento que ele quis te apoiar mais. Dentro da corporação, ainda existe algum tipo de desconforto ou isso já não é mais... Carol, eu acho que vai muito do comportamento, da posição que você se coloca. Como eu assim. nunca me coloquei numa posição de inferioridade ou de diferente dentro da instituição, eu nunca percebi. Pode ter acontecido lá atrás, no começo, mas nunca me fez importante, nunca percebi nada disso. Nunca tive uma ordem minha contestada por ser mulher. Nunca tive uma equipe que eu não tivesse, né, não um controle, porque não é essa a palavra, mas que não tivesse comigo, pelo fato de eu ser mulher, né? E eu sempre digo que não há competição. Eu nunca vou ter a força física de um homem. E nem quero. Cada um tem a sua diferença biológica e está tudo bem. Mas eu tenho qualidades como mulher, por ser mulher, Exato. que eles não têm. Então, a gente se complementa. Né? Então, eu faço realmente um comando muito participativo, desde a minha época de tenente, lá atrás. Sim. Né? Eu sempre tive essa postura. Tanto que, para mim, isso não é tão latente, que eu fui me atentar, que sou a primeira mulher a comandar o batalhão,
na pergunta de um jornalista. Eu assumi aqui o batalhão Sim. e tinha já concedido 1 ou 2 entrevistas. E aí recebi um jornalista no quartel e ele falou assim, coronel, a senhora é a primeira mulher, né? Eu parei para pensar. Falei, Falou, uau! nossa, é verdade. Porque para mim é tão natural. Certo? É Sim. tão natural a conquista desses espaços que eu não me atentei que eu era a primeira mulher a assumir o batalhão. De fato, é muito importante para as mulheres Sim. essa conquista, não tiro o mérito disso. Mas é que, para mim, eu sempre fui muito igual. Eu sempre me coloquei muito igual. Né? Então, para mim, não me saltou aos olhos. Né? Sim. E até interessante falar que a Polícia Militar do Estado de São Paulo ela é pioneira em receber mulheres em seus quadros. Nós entramos na Polícia de São Paulo em 1955. Eram 13 corajosas mulheres, capitaneadas pela doutora Hilda Macedo. Ela era professora da USP, do Largo São Francisco, da cadeira de Criminologia. E ela apresentou um trabalho dizendo que os corpos policiais precisavam ter mulheres. E aí o então governador Jânio Quadros falou, então tá bom, então você começa. Né? Você achou que é Sim. legal, você começa. Ah, legal, né? Vai lá. E foi o primeiro efetivo feminino da América Latina Nossa! em polícias militares. Então, ela começou esse grupo que cuidava inicialmente de demandas sociais, mulheres, crianças em situação de risco. Hoje, Carol, nós pilotamos aeronaves, nós negociamos reféns, nós trabalhamos em pelotões de elite, né? Então, as mulheres elas foram naturalmente conquistando espaços, Sim. né, que antes, lá atrás, não eram oferecidos, né, para nós, mas pela competência. Sim. Né? E aí, hoje, né, quando eu entrei na polícia, há quase 30 anos atrás, existiam vagas definidas. 10% de vaga para mulher, 90% de vaga para homem. Isso não existe mais. As vagas são livres. Aumentou muito? Não, foi para 15% de mulheres. Porque, naturalmente, algumas profissões atraem mais mulheres e outras atraem mais homens. A Polícia Militar atrai mais o público masculino. Né? Sei, um exemplo que talvez me venha à cabeça, enfermagem, por exemplo. Sim. Talvez atraia um público mais feminino. Professoras de crianças menores Exato. também atrai mais um público feminino. Então, é uma questão mesmo de afinidade mesmo com o cargo. Exato. Né? E a polícia hoje ela é democrática nesse sentido. Abriu o concurso, são 2.000 vagas, 2.000 vagas. 2.000 vagas. Eu acredito muito nisso, né? Que a cota, talvez em alguns momentos, possa fazer uma diferença, mas ela não pode ser eterna, porque e isso é uma prova disso. Exatamente. Mudou alguma coisa? Pouco, na verdade, se a gente falar de 10% a 15%, Exato. né? Pouco. Agora, de fato, né, eu acho que não colocar como condição, né, o seu cargo hoje como condição ser mulher, isso é extremamente importante. Eu penso muito como você relatou agora também, né? Não se minimizar e tal. Mas a gente precisa, sim, levar luz, e eu penso que mais pela questão de inspiração, de dizer, eu também posso. Exatamente. Eu também posso estar. É por isso que eu começo falando, a gente pode estar onde a gente quiser. E é o que você falou, com as nossas limitações. A gente tem, no seu caso, a questão física, né? De força. E tem outras habilidades que homens não têm, enfim. Mas pode todo mundo estar naquele mesmo lugar, mas não pode... eu falo que a gente não pode ficar de mimimi. Ai, desculpa falar assim, sabe, gente? Mas eu não me importo, assim. É o que você falou. Se eu passei por alguma coisa, eu nem vi. Nem percebi, porque para mim não estava incorporada. Não. E muitas vezes a gente recebe aquilo que a gente busca. Exato. Inconscientemente, né? Você isso toma posse, né? Isso é um eu não tomo exemplo. posse porque não é meu. Se eu tiver que estar numa mesa e bater na mão e falar, agora é minha vez de falar, agora é minha vez de falar. Exatamente. E pronto, né? E a gente se coloca assim. Muito importante isso. Eu queria, ainda finalizando esse bloco, falar sobre ter uma chefia feminina para mulheres. Você ouve algum relato, você escuta algum relato sobre essas mulheres, dessa importância? Sim, a gente tem um outro olhar, né? Eu acho que na parte de administrar pessoas, a gente já nasce pós-graduada, né? Porque a gente já nasce com o dom da maternidade, não é?
Então, eu penso que o jeito de conduzirmos algumas questões na administração de pessoas, tanto homens quanto mulheres, faz muita diferença, né? O nosso olhar, o nosso entendimento, mas também, às vezes, algumas posturas que nós temos são posturas mais enérgicas e mais duras do que a Sim. postura dos homens, né? Então, por exemplo, a mulher é mãe e ela tem uma série de desculpas para não querer trabalhar naquele dia, por exemplo. Sim. Eu também sou mãe. Eu entendo até onde dá para ir. Sim. Né? Eu sei disso. E a mulher tem cólica, eu também tenho. Eu sei até onde dá para ir. Exato. Né? É um campo nebuloso onde o homem não põe muito pé. É mesmo. Né? É verdade. E ele acaba sendo mais compassivo do que nós. É. Né? Então, em alguns pontos, nós somos muito mais benevolentes, mas em outros pontos, nós somos também um pouco mais duras. Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade mesmo. A gente sabe aonde a gente pode seguir. Exatamente. Fala assim, eu tenho essa cara de menina, ninguém pensa quando eu não falo. Por isso que eu adoro falar que eu sou mãe de gêmeos de 21 anos. E aí, às vezes, eu tô em conversas com mães. Agora eu não tenho mais, né? Mãe de escola, essas coisas. E aí, eu sempre fui muito dura mesmo, né? Essas coisas de, viajar na faculdade não, de viajar no colegial, 8ª série na época, nono ano, né? Viajar. Eu fui a única na época da reunião que falei, meus filhos não vão. Mas não sei o que. Hoje eles não vão. Eles vão ter um momento deles para ir, né? E elas falam, falo, porque é isso, eu sei do que eu tô falando. Eu tive essa idade, eu sei que eu não sou responsável, enfim. Mas é essa questão mesmo. Muito legal você colocar nessa posição, né? De entender, mas também saber o limite que a gente tem. E eu procuro nelas, né, colocar para elas realmente essa fortaleza que elas têm. Sim. Né? E que elas não precisam se colocar numa posição de vítima ou inferior ou se diminuir na profissão, porque são mulheres, né? Eu falo que esse discurso, para mim, não cola. Não, para né? mim também não. Então, elas precisam buscar a força que elas têm, respeitando as diferenças, né? E realmente fazer acontecer. Né? E a gente tem tido bons resultados, viu, Carol? A mulherada aqui em Piracicaba é porreta mesmo. Isso é muito bom. Gente, mais um incentivo para nós, mulheres, aqui do nosso programa. Vamos para o primeiro bloco comercial, encerrando aqui, e a gente volta no segundo. A Clínica Dani Risato fica localizada na cidade de Piracicaba e atende clientes de toda a região. Eu sou farmacêutica esteta e especialista em rejuvenescimento e harmonização facial e corporal, com milhares de pacientes atendidos. Priorizando a máxima segurança e produtos de alta qualidade, aprovados pela Anvisa. São diversas especializações na área de estética avançada, inclusive com residência na Europa e cursos com técnicas americanas. Com ambiente agradável e aconchegante, temos 4 salas de atendimento, com os mais modernos equipamentos e os mais variados tratamentos. A nossa equipe, orquestrada por mim, atende a estética básica, avançada e saúde integrativa. Vou falar sobre cargo na cidade de São João. Oi? Voltou? Tava batendo papo aqui, Danilo. Você nem me avisa? Meu Deus, é que assim, é muito papo, não vai dar tempo, gente, no podcast. Eu queria falar um pouquinho que você já tinha ocupado esse mesmo cargo, pelo que eu li, em São João da Boa Vista, certo? Quais os desafios de uma cidade menor como lá e uma maior agora, assumindo aqui em Piracicaba, que a gente já falou hoje que não é só Piracicaba, são 11 cidades. Bom, em São João, Carol, a sede do batalhão fica em São João da Boa Vista, cidade maravilhosa. Eles dizem que é a cidade dos crepúsculos maravilhosos. Eu tenho uma amiga lá. E realmente é. É uma cidade de um pôr do sol. Eu nunca fui. Maravilhosa, ao pé da Serra da Mantiqueira, maravilhosa. Do ladinho de Poços de Caldas. Sim. Então você imagina a comida boa que tem ali, né? Mas lá eu tinha 16 municípios. São João mais 15, mais ou menos uma população de 500 mil habitantes.
Né? Então, é uma cidade com características diferentes, né? É uma região com características diferentes da região de Piracicaba. É uma região de limite de estado, uma fronteira seca, ou seja, eu não tenho um rio, eu não tenho nada que impeça o livre trânsito de um lado para o outro, Minas e São Paulo. Então, é um desafio, embora seja uma região relativamente tranquila. Tá? Mas é uma região grande, 16 municípios, um longe do outro, com 500 mil habitantes. Então, tem os seus desafios. Aqui nós temos 11 municípios e cerca de 620 mil habitantes. Não muda muito. O que muda são as características das cidades. Porque eu tenho Piracicaba, que é uma grande cidade. Já está com 500 mil quase, né? Quase. Quase. E outras pequenas em volta, Sim. né? Então, realmente, tudo se concentra, grande parte da nossa atenção e do nosso gasto de energia é com Piracicaba, que é a maior cidade, né? Mas eu tenho as outras cidadezinhas no entorno, que também, né, têm a nossa atenção e a nossa preocupação. Piracicaba, para as suas proporções, é uma cidade tranquila. Eu posso dizer isso. Já ouvi falar. Ia te perguntar isso agora, né? Qual é o nível de criminalidade hoje em Piracicaba? Piracicaba é uma cidade tranquila. O que acho que é importante a gente pontuar, até para as pessoas, né, de casa entenderem, é que nós passamos alguns anos, né, esse último período, com um comportamento social nunca visto antes. Então, nós tivemos comportamento normal, dentro da normalidade nossa, até 2019. Aí nós viemos 2020, 21, 22, ainda 22 tentando voltar aí totalmente para a normalidade, de uma pandemia que fez um comportamento social diferente, das pessoas dentro de casa, os comércios fechados. Sim. Então, nós tivemos uma redução de criminalidade drástica. Drástica é um número irreal. Como nós ficamos quase 3 anos assim, e agora nós estamos voltando para a normalidade, pode dar a impressão nas pessoas de que, meu Deus, tá tudo perdido. Né? A criminalidade voltamos pior. Está aumentando demais. Não, nós estamos acompanhando e estudando esse fenômeno, sempre fazendo uma relação com 2019. Que é o ano nosso de referência. Então, nós estamos ainda muito bem dentro dessa normalidade. Então, nosso desafio como segurança pública é garantir essa volta à normalidade com índices menores. De 2019. Vai ser maior que 2020? Vai ser maior. Porque o comportamento era totalmente diferente. Roubo a comércio, por exemplo. Não tem porquê, não tinha dinheiro no caixa. Como que vai roubar o comércio? Sim, não é verdade? Roubo à residência, furto à residência, as casas habitadas. Foram mais inibidos. Então, né, não tinha muito esse movimento. Então, realmente, nós estamos voltando agora, graças a Deus, para a normalidade. Sim. E o nosso desafio de segurança pública é manter isso dentro do patamar de 2019. Entendi. Agora, entrando no assunto que, na verdade, me chamou a atenção para pensar, meu Deus, eu preciso falar algo sobre isso no meu podcast, que é sobre o feminicídio. Me parece, assim, mais latente hoje essa questão. Me parece, mas talvez não seja. É isso que eu queria saber de você. Como a gente identifica, porque é um assunto que a violência está muito mais entre 4 paredes, né, do que externo. Então, como que a gente identifica essas violências? E, de fato, elas estão mais latentes? O que nós temos, Carol, são alguns movimentos acontecendo, né? O primeiro é que a pandemia, ela realmente exacerbou as relações. Então, nós ficamos dentro de casa, num estresse, né, de tudo que estava acontecendo. Então, isso acabou aflorando alguns conflitos onde até não existia. Sim, até nós, né, eu falo pessoas comuns, né, eu falo, olha, me desculpem falar assim, eu leiga no assunto, mas até nós, né, que temos uma relação comum, muita gente fala, eu lembro disso, sabia conviver com o marido ou com a mulher, porque a gente está, de fato, o dia todo trabalhando, a gente convive mais com as pessoas que trabalham com a gente.
Exatamente. Filhos na escola e depois atividade. Então, a hora que se vê todo mundo lá dentro, nem nós não sabíamos mais nos relacionar. Então, aqueles que são mais frágeis relacionamento, né? Exatamente. É mais difícil. Então, isso potencializou as relações, potencializou os conflitos, né? E também há um movimento que é o que nós buscamos, que é o de denúncia. Sim. Né? Então, tinha violência doméstica antes? Tinha. Era menor o número. A pandemia ajudou a aumentar, mas também a conscientização está ajudando a aumentar as denúncias. Nós temos um controle de chamados de violência doméstica que a gente faz um acompanhamento. Esses números eles não mudaram muito, Carol, ao longo dos anos. O que tem mudado é o registro. Certo? Então, o registro e o encaminhamento disso, né, dentro das providências legais que precisam ser tomadas. Você fala do registro porque que eu entendo. Primeiro eu leio algumas coisas assim, né? Então eu sofri uma violência, eu ligo, denuncio, mas depois eu não quero, aí depois pulo para trás, vamos dizer assim, eu não quero fazer o registro por N motivos, né? Receio, Exato. Medo, ou também porque me arrependo naquele momento. É assim, Carol, o meu mestrado, a minha pesquisa foi sobre violência doméstica, é um assunto que eu gosto muito. Na verdade, os dois assuntos que eu pesquisei, mestrado e doutorado, são assuntos que eu gosto bastante, que é violência doméstica, e no doutorado eu pesquisei sobre o crime organizado. Como eu trabalhei muito tempo em Prudente, Sim. É um assunto bem latente lá. E a violência doméstica ela tem alguns fatores. Então, por exemplo, esse lar está adoecido. Ele está adoecido. É muito mais do que a esfera criminal. Envolve outras questões psicológicas, de saúde, né? Uma drogadição, alcoolismo, várias questões envolvidas. A mulher vítima de violência, ela não quer se separar, ela quer que cesse a violência, porque ela ama esse agressor. Ou porque ela tem uma dependência financeira desse agressor. Ou porque ela tem uma dependência psicológica desse agressor. Ou porque a sociedade espera que ela não se divorcie. Ainda existe isso também. Sim, a pressão da família. Né? Porque é que nem rede social. Na rede social todo mundo é feliz, bonito, maquiado, né? Ninguém acorda de mau humor. Bom dia, vida. Bom dia, não é? Mas na realidade é outra. Então, Sim. Muitas vezes esse casal, essa família, esse lar adoecido, ele mostra para fora um comportamento que não reflete a realidade desse relacionamento. E o perfil do agressor, ele se encaixa com o perfil da vítima. O agressor, ele não vai se envolver com uma pessoa com a qual ele não consegue exercer o domínio. Controle. E a vítima, por sua vez, ela também não vai se envolver com uma pessoa que não a trate dessa forma. Então, veja que mesmo que essa relação se desfaça e que vai cada um para um lado, eles tendem a assumir novos relacionamentos com as mesmas características. Por isso que a Lei Maria da Penha, ela traz, nos seus artigos, o tratamento psicológico tanto para a vítima quanto para o agressor. Porque os dois precisam ser tratados para conseguir superar essa situação de violência e progredir nesse relacionamento, ou junto, ou, de repente, iniciar novas relações com outras pessoas. Mas de maneira sadia. Sim. De maneira saudável. Então, a violência doméstica ela é muito mais ampla do que o simples atendimento da polícia militar. É um problema que deve ser tratado em rede. Em rede. Então, nós temos a informação de um lar adoecido. Essa mulher declinou. A viatura chega lá, muitas vezes, a equipe chega... A mulher fala, não, mas eu não chamei. Não, mas a gente não estava brigando. Só no tempo rápido. Eu escorreguei, caí, eu me machuquei. E às vezes foi o vizinho que ligou. O policial, embora seja uma ação pública incondicionada, o que significa isso? Que o Estado tem o dever de agir independente da vontade da vítima. Mas, nesse caso, o policial fica de mãos amarradas. Porque se ele leva essa mulher à força para a delegacia, ela pode declarar, não, eu não aconteceu nada e o policial me forçou a vir aqui. Ele incorre Forçou uma declaração. Ele incorre num abuso de autoridade. Então, o policial, ele fica... Então, o que nós temos adotado? Que o policial oriente essa vítima do serviço que existe em Piracicaba de acolhimento. Certo. Que ela faça essa busca reversa. Ao invés do serviço ir buscá-la, que ela busque o serviço.
em um outro momento, quando ela se sentir fortalecida, né? Porque o policial vai embora, mas a agressão vai acontecer de novo, né? Então, por quê? Porque aquele lar não foi tratado. Então, existe uma série de características que permeiam. Por isso que a gente insiste no trabalho em rede. E, Coronel Silvia, a gente pode dizer que existe... Ai, me fugiu a cabeça. Pessoas mais abastecidas financeiramente, menos violência em sua casa? Não. Do que as menos abastecidas? Não. Até me fugiu a palavra. Mas, as classes sociais, perdão, não definem a questão da violência doméstica. O que existe é que em classes sociais mais abastadas, o temor da denúncia é maior, né? Em razão de uma série de coisas. Tá. Até geograficamente. Então, você pega uma grande casa, né? Vamos num usar lugar mais privilegiado, num lugar talvez. mais privilegiado. Que a sua discussão interna talvez não seja ouvida ou sentida pelo seu vizinho. Se você pegar um bairro mais simples, onde as casas são mais próximas, as casas são menores, a sua contenda dentro da sua residência é ouvida e presenciada pelo seu vizinho, que aciona a polícia militar. E eu ia até perguntar isso. Tem aquele ditado, né? Muito antigo. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete a colher, deve meter a colher. A gente precisa... Essa é uma dúvida que eu tenho. A gente precisa se identificar? Não. Porque já aconteceu casos assim, próximos a mim, né? A minha mãe, que mora em rua, na verdade, mais do que eu, que moro num condomínio. Mas ela fala, ai, porque eu esqueci. E eu fico, mãe, você tem que ligar e não sei o que. Ela fala, ai, eu não vou, depois vão falar que sou eu, não sei o que. Não precisa se identificar. Ela pode ligar, dizer, olha, não quero me identificar, porque o telefone dela é feito com uma máscara, né? Então, ela não é identificada. Mas precisa denunciar. Até para... A mulher não vai fazer o boletim de ocorrência, mas se a viatura vai lá, naquele momento a agressão vai cessar. Sim. Né? E aonde que a gente denuncia hoje? Quais 190, são os canais? 190. 190 quando estiver acontecendo, para fazer a solicitação, né? E existe aqui em Piracicaba o Serviço de Atendimento à Mulher, o CRAM, que também recebe esse tipo de denúncia, né? Dá para fazer essa denúncia lá. Sim. Né? E, inclusive, existe uma lei que obriga condomínios, né? O síndico ele é obrigado a relatar casos de violência doméstica, se estiver acontecendo dentro do condomínio. Sim. Né? Eu moro em apartamento, então, realmente, o som é mais fácil de se escutar num apartamento do que num condomínio de casas, por exemplo. Então, se nós escutarmos alguma coisa, nós temos o dever de denunciar que está acontecendo uma contenda naquele lugar. Entendi. Né? E quais são as ações da polícia, especificamente, para esse combate aí, para tentar diminuir esses casos? Bom, nós temos feito capacitação com o nosso público rotineiramente, né? Já tem alguns anos. Dentro da Polícia Militar, Carol, tá interessante a gente falar para as pessoas saberem, nós temos uma diretoria específica que cuida de polícia comunitária e direitos humanos. Dentro dos nossos quadros, dos nossos cursos de formação, a carga horária da matéria direitos humanos é gigantesca, justamente porque nós temos essa veia de mudar essa característica de formação do policial já há muito tempo, né? E mesmo assim, mesmo depois de formado, eles passam por capacitações, né, sempre nesse sentido, do direitos humanos, do acolhimento, de como conversar com uma mulher. Por exemplo, o que você não diz para uma mulher em situação de violência, até importante para as pessoas saberem. Sim. O que você tem que dizer? Procure o serviço especializado. O que você não pode dizer? Se separa. Você sabe que eu fiz uma palestra na OAB e a moça era um voluntariado sobre isso, não lembro o nome agora, e ela fala isso, que a gente tem o costume, de fato, a gente tem, mas por que você está nessa situação ainda? Separa. Sai disso. Quando você e a gente fala prejudica isso, falando isso. Quando a gente fala isso e a mulher não tem um preparo, ela não tem um acolhimento, ela não está fortalecida para fazer isso, ela vai potencializar as agressões. Porque também existem vários estudos nesse sentido, quando o agressor comete as lesões mais graves ou ele mata a vítima, quando ela declara que vai se separar. O que move o agressor é o poder que ele exerce sobre a vítima. Se ele não vai ter mais poder sobre a vítima, ninguém mais pode.
Então, Entendi. isso é temerário. Porque se a mulher chegar simplesmente sem nenhum recurso, sem nenhuma ajuda, sem ter para onde ir, sem saber legalmente quais são os direitos que ela tem, sem estar assistida e disser, eu vou me separar e continuar ali, Sim. ela provavelmente sofrerá agressões mais graves, pode até chegar ao feminicídio. Entendi. Então, não se pode dizer isso. O que você diz para uma mulher em situação de violência? Procure ajuda com serviço especializado. É isso que a gente tem que aconselhar. E aí eu queria entrar na questão de políticas públicas. De fato, hoje, elas têm contribuído para diminuir essa violência, dando assistência para essas mulheres? Sim. Eu pergunto assim, porque muitas vezes eu, talvez, por procurar de forma rasa, faço meia-culpa, mas eu percebo que é uma ajuda, talvez, emergencial, mas essa mulher precisa de apoio para ter uma independência financeira, que eu acho que é muito importante. Sim. Apesar de a gente saber que, às vezes, ela tem uma condição financeira e não sai por uma questão psicológica, emocional, Exato. né? Mas, então, hoje, aqui, né, a gente... Vamos falar do nosso quadrado. Sim. Hoje a gente tem essas políticas Sim, públicas que auxiliam? Tem. O que falta realmente, Carol, é as vítimas procurarem, né? E prosseguirem nisso. Várias vezes a gente vai atender a ocorrência, porque você perguntou, né, do que a polícia tem. Também é importante falar que, assim como a Guarda Municipal tem a Patrulha Maria da Penha, nós temos mapeado na cidade todos os endereços de medidas protetivas. Esses endereços, eles são prioritários no atendimento de ocorrência. Isso que você... Inclusive, a própria mulher, ela pode ter no seu celular um aplicativo chamado SOS Mulher. Esse aplicativo ele é válido para as mulheres que têm medida protetiva. Né? Tá. Porque na hora que ela faz o cadastro, ela vai ter que colocar lá a medida protetiva que ela tem. Ok. Se ela tiver o SOS Mulher, ela não precisa ligar para a polícia, não precisa fazer nada. Ela só aperta o botão de pânico no aplicativo. Imediatamente nós recebemos o chamado que aquela mulher está em perigo. Então ela não precisa fazer uma ligação via 190, olha, meu ex-marido está aqui, eu tô... o aplicativo tem o botão de pânico, é muito simples de acionar. SOS Mulher. SOS Mulher. Então a mulher precisa ter a medida protetiva para conseguir baixar e fazer o cadastro no aplicativo. Aham. E nós temos, então, esse mapeamento, né, para fazer esse cuidado, esse olhar, Que é uma prevenção, esse patrulhamento, né? Tentar aí com a mulher minimizar. que tem essa medida protetiva. E esses dias eu fui fazer uma palestra numa empresa sobre violência doméstica e dentro do público que me assistia tinha uma mulher vítima de violência. Ao final ela veio falar comigo, muito agradecida com as políticas públicas do município, com a atuação da polícia, tanto militar quanto civil. Ela conseguiu sair da situação de violência e ela conseguiu se refazer. Né? Então, hoje nós temos casas de abrigamento. Né? Então, por exemplo, a mulher não tem para onde ir, tem onde levar a mulher. Certo. Dá para levar para outra cidade. Né? Se aqui em Piracicaba é arriscado, ela vai para outra cidade. Então, realmente, as políticas públicas têm caminhado nesse sentido. Né? Mas o que nós precisamos? Que a mulher procure o serviço, até para a gente saber a demanda real disso. Porque, de repente, não precisa de uma casa de acolhimento em Piracicaba. Quantas mulheres tem para acolher? Não tem. Né? Mas é que, na verdade, tem, só que a mulher não Só que procura ela não- o serviço. Né? Entendi. Então, a mulher precisa estar fortalecida e ela precisa realmente procurar. Ela procurando o serviço, ela vai ter à disposição tudo o que ela precisa, tudo que ela tem que seguir para ela conseguir se libertar disso. Não necessariamente se separar, porque o agressor também pode ser tratado. Ok. Dentro do meu trabalho, do mestrado, eu entrevistei um casal que ela era vítima de violência. A última agressão, ele tentou dar uma facada no pescoço dela e cortou uma parte da orelha dela. Ela tinha 9 filhos. Ela teve 8 filhos e ela falou que o último ela fez questão de ter, porque foi o único que foi concebido fora da situação de violência. Esse casal foi tratado, eles tinham problema com drogadição, com alcoolismo, uma série de coisas. Ela até conta no relato dela que ela ganhava comida para as crianças, mas ela vendia para trocar por droga. Nossa. Que uma das vezes que ela foi agredida, as viaturas, precisou mais de uma, né? Porque para levar todas aquelas crianças junto com a mãe. Aí os policiais se cotizaram para comprar o jantar para as crianças, que as crianças estavam sem comer há não sei quantas horas.
né? Então, eles foram atendidos e hoje eles continuam juntos. Ela é doméstica, ele é pintor, né? E eles dão esse testemunho de que reconstruíram hoje os filhos, os mais velhos já têm vida própria, enfim. E eles conseguiram reconstruir a família deles com uma ajuda plural. Não foi a polícia, o conselho tutelar, isoladamente. Foi a rede total, foi né? a rede. Né? Todo mundo junto ali, unidos no mesmo sentido. E ela fala que quando caiu a ficha dela, foi quando ela perdeu a guarda dos filhos. E quando ela foi no abrigo visitar os filhos, que foi permitido que ela fosse, porque ela foi internada numa clínica de reabilitação, o marido também. Quando foi permitido que ela visitasse, as crianças não largavam das monitoras. Elas ficavam agarradas na perna da monitora e não queriam ir até ela. E aquilo chocou. Aquilo chocou. Como que meu filho não me quer? Mas por quê? O filho olhava para ela e via a violência que era vivida. Então, as crianças grudaram com medo da mãe levar eles embora do abrigo. Então, ela falou que isso foi uma virada de chave e que ela falou, como que meus filhos têm medo de mim? Né? E agora, na última pergunta desse bloco, talvez seja uma percepção falha minha, pelo que a gente escuta em jornal, essas coisas, mas, ao meu ver, a medida protetiva que existe hoje, ela não inibe o agressor. É de fato isso? O que você pode falar para mim? O agressor, se ele tiver realmente determinado, né, a se aproximar e tal, não é um papel que vai impedir, Carol. Isso a gente não pode ser inocente nesse sentido. Mas o descumprimento da medida protetiva significa prisão. Então, isso gera um temor a mais, né? E que precisa que a mulher realmente acione. Porque, em alguns casos, a mulher aceita o agressor de volta, mesmo tendo a medida protetiva. Aí ela acaba perdendo a validade. Né? Então, gera um temor? Gera pela prisão. Descumpriu a medida? Pela punição, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. Ok. Vamos para o segundo bloco, encerrar, e aí a gente vai para o nosso último. Conheça a Ato Imobiliária, uma empresa situada em Piracicaba, com mais de 23 anos, participando de muitas histórias e atuando com excelência em toda a região. Com uma estrutura diferenciada e climatizada, sua sede fica na Rua Silva Jardim, no número 451, no Bairro Alto, e possui diversas salas para todos os tipos de atendimento, tanto locação, como vendas e administração de imóveis. Com mais de 2.000 imóveis em seu site, muitos negócios e contratos são concretizados em seu amplo salão, além de treinamentos contínuos para elevar a eficiência de toda a equipe de colaboradores. Faça uma visita e se surpreenda. Ato Imobiliária. Vem ser Ato. Seu Madeu Sucos. O suco de verdade. Localizado na Rua Doutor Paulo Pinto, 1041, no bairro São Dimas, em Piracicaba, a casa de bebida saudável e nutritiva oferece mais de 30 sabores e sem nenhum aditivo ou açúcar. Faça seu pedido pelo WhatsApp 19 99987 3137. Experimente e se surpreenda. É suco natural, é suco de verdade. Imobiliária Ato. Acompanhem eles no perfil do Instagram, que eles têm mais de 2.000 imóveis para você, a sua escolha. E seu Madeu Sucos, né, Vagnão? Como que a gente pode deixar? Já coloquei ali para Coronel Silvia aprovar, hein? Uma delícia, viu? Vou eu tomar, porque eu sempre esqueço. Tá bom mesmo, viu? Eu gosto assim, mais azedinho. Eu também. Tá mais azedinho, né? É isso. Vamos lá. No nosso último bloco, nós vamos falar sobre educação. E sobre esses casos que têm também vindo, infelizmente, à tona, sobre a violência nas escolas, né? Sofridas aqui. A gente via isso muito lá nos Estados Unidos, essas coisas, né? Que horror. Mas
A primeira pergunta que eu queria fazer é qual o poder da educação para a diminuição da violência? O que você vê em relação a isso? Nós, da Polícia Militar, sempre acreditamos na educação como primordial para a redução da violência. Tanto que a gente aplica o ProERD nas escolas há mais de 20 anos aqui, né, no estado de São Paulo. Porque a gente acredita que é através da educação que a gente vai vencer. O ProERD, ele é isso, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Né? Então, ensina a criança mecanismos, né, positivos em relação à sua autoestima, em relação a dizer não às drogas, em relação a posturas de violência. Né? Então, a gente acredita piamente na questão da educação. Nós temos visto alguns casos recentes aqui no Brasil. Né? Isso realmente choca e nos chama muito a atenção. Existem duas formas de violência que nós assistimos nesses últimos dias. Uma nascida dentro da escola, a partir do próprio aluno, e outra de alguém que vem de fora. Né? Sim. Então, são comportamentos violentos, mas que ensejam providências diferentes. Tá? Então, com relação ao público interno da escola, o que a gente vê? A gente vê que os profissionais, né, eu não sou profissional nessa área, da parte de psicologia, de comportamento, mas pela experiência que a polícia me traz ao longo aí de quase 30 anos. Então, nós temos que estar atentos à mudança de comportamento desse jovem, à introspecção, à fala, ao que acessa no Instagram, no Facebook, na internet, né? A Deep Web, né? Que hoje eles acessam muito isso. Então, tudo isso, quem está do lado, quem está convivendo com essa criança, com esse adolescente, tem condições de tentar identificar esse tipo de comportamento. Ou de funcionários, né? Não necessariamente alunos, mas dentro da comunidade escolar. Sim. Há algo que salte aos olhos? Há algo que eu preciso conversar? Né? O que a gente vê, Carol, é uma falta de resiliência. Quando nós éramos crianças, né, você é bem mais nova que eu, né? Eu já vou fazer 48 já. Ah, não tanto assim. Mas quando éramos crianças, nós também sofríamos bullying. Sim. Nós também brigávamos na saída da escola, não é? Eu tenho uns 5 apelidos aqui. Viu? Não é? É? Mas nós lidávamos com isso de uma outra forma. Sim. O que mudou? O que mudou na educação, não digo da escola, mas de nós como pais e mães, que deixou essas crianças tão vulneráveis a isso? Sim. Ou o que mudou na educação que deixou essas crianças e adolescentes tão cruéis em relação ao seu amigo, ao intolerantes, inclusive. Então, eu acho que é um fato que tem que fazer com que toda a sociedade pense. Não só a comunidade escolar, não só a polícia. Sim. Mas que toda a sociedade pense. Sim. Né? No momento em que a agressão está acontecendo, não há o que ser feito para parar aquela violência no campo da educação. Né? Ou no campo da gentileza, gera gentileza. Não. Já está ultrapassado. No momento que a violência eclode, tudo isso já está ultrapassado. Sim. O que nós podemos fazer para que não chegue nesse ponto novamente, enquanto sociedade, enquanto Sim. pai, mãe, professor, enquanto amigo, né? Eu queria até pegar esse gancho que eu acho importante ser dito. E assim, eu não tenho muita papa na língua, sabe, Coronel? E eu acho que a maior responsabilidade hoje, de forma leiga falando, mas que tenho filhos em casa, é dos pais. Sim. Sabe? Eu acho sim que é da escola, sim da sociedade, sim da polícia em mapear essas questões, poder público, mas nós, pais, Exatamente. temos os filhos diariamente na nossa casa, né? Eu faço, assim, essa questão de acompanhamento do olho no olho. Exatamente. De não transferir, e a gente, como pais, eu falo forma geral, a gente transfere a educação para a escola. E tá errado. E a educação é diferente do ensino. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem sim que fazer uma meia-culpa muito séria, porque é muito mais, começa em casa. Exato. Essas ações, né? É o que você falou de ver algo que está errado. A gente falou no começo lá que as regras faltam hoje.
E eu vejo isso. Eu digo assim, Carol, que realmente é isso. A escola ela vai ensinar matemática, geografia, física, química, mas a educação é em casa. Nós saímos para o mercado de trabalho. Foi maravilhoso a conquista da mulher. Quem ficou com a educação dos filhos? Tem que ser os dois. Os dois trabalham fora. Sim. Os dois têm que ter responsabilidade. Eu falo isso em palestra para pais há 20 anos. Que eu chego em casa cansada, porque eu trabalhei, e eu quero sentar e assistir o meu programa de TV. Só que em que momento eu vou exercer o meu papel de mãe ou de pai? Sim. Eu tenho que entender que ser mãe e pai dá trabalho, não é no modo automático. Exato. E nós, às vezes, falamos muito das crianças abandonadas. Ah, a criança está na rua. Pode ser que essa criança já saiba se virar melhor do que aquela criança que nós abandonamos dentro de casa. Sim. As mais vulneráveis são as crianças que nós abandonamos na sala da nossa casa ou dentro do quarto. Hoje, as famílias modernas, cada ambiente tem uma TV. Nem o programa as famílias compartilham. Cada um está na sua TV. É verdade. Almoçam e jantam em momentos diferentes. Então, realmente, precisa buscar isso de novo. Precisa retomar. Fazem passeio e não estão juntos. Exatamente. Não é? Porque cada um está fazendo ou no celular, o outro vendo outra coisa, eu estou resolvendo aqui. Exatamente. O digital nos trouxe muita coisa boa, mas também, consequência, trouxe coisas danosas. Eu não falo ruins, porque cabe a cada um de nós. Exatamente. Né? Então, nesse ponto, eu acho que nós, enquanto sociedade, temos que fazer uma reflexão do que está acontecendo. É isso. Em todos os sentidos. Né? Mas o problema está lá. O que nós vamos fazer? Então, é isso. Um agressor que vem de fora. A escola precisa realmente melhorar a questão de segurança física. Temos que exigir que os alunos usem uniforme, porque isso ajuda a distinguir quem é da comunidade escolar e quem não é. Sim. Né? Tem que exigir isso. Nós temos que ter o cuidado com crianças que saem da escola fora do horário ou que chegam mais tarde, porque fica toda hora, abre portão, fecha portão. Então, as regras precisam ser recolocadas nas escolas. Exato. Né? Ontem me perguntaram sobre detector de metais. Tudo que for para agregar e para ajudar na questão da segurança, nós somos favoráveis. Cada escola precisa medir, né, qual que é a sua necessidade, qual que é a sua demanda. Enquanto Polícia Militar, nós estamos oferecendo para as escolas um treinamento para a comunidade escolar que chama Agressor Ativo. Uhum. Esse treinamento, o professor vai ter um embate com o agressor? Não. O que ele vai aprender? Ele vai aprender como se proteger e como proteger aqueles que estão ali com ele enquanto a polícia não chega. Em nenhum momento nós vamos dizer para a comunidade escolar, olha, enfrente o agressor. Não. Como que você consegue minimizar o estrago? Então, esse é um curso em forma de palestras que a gente está oferecendo. Na verdade, a gente oferece esse curso desde o ano passado para as escolas. Eu ia perguntar isso. Desde o ano passado. Já vem há muito tempo, né? Estamos intensificando as rondas escolares. Então, além da ronda escolar, nós temos uma operação que acontece todo dia que chama Operação Impacto. E essa operação está sendo feita nos arredores das escolas, justamente, né, para melhorar a sensação de segurança e melhorar o entorno ali do policiamento na escola. Então, essas são algumas medidas que a gente está intensificando nesse momento, justamente para dar essa tranquilidade para a comunidade escolar, né? Também existe um programa que é Programa Vizinhança Solidária Escolar. Esse Programa Vizinhança Solidária, o que é? Num bairro é despertar em cada morador um olhar clínico para a questão de segurança. Porque nós temos um olhar e o cidadão comum tem outro olhar. Então, nós ensinamos esse cidadão quais são as coisas que ele precisa prestar atenção na rua do bairro dele, que está diferente. Tem um carro estranho, tem uma pessoa que está para lá e para cá, né? Tem uma casa que está tudo aberto, normalmente está fechado. Certo? Assim, são algumas coisas simples. O que esse morador vai fazer? Também não tem embate. Ele vai ligar o 190. Nosso trabalho é checar. Então, nós precisamos ser acionados. E existe esse mesmo programa com essa mesma característica no entorno da comunidade escolar. O que está de diferente?
né? Por exemplo, uma escola que tem uma praça na frente. Ó, aquela pessoa está ali há muito tempo, ou aquele carro, ou, entende? Comportamentos. Então, isso a gente ensina a pessoa a ter esse olhar e nos avisar. Então, a pessoa ela se torna mais um olho da polícia para fazer o acionamento. Sim. Então, isso é muito importante para nós. Eu lembro que em Presidente Prudente, que é onde eu trabalhei por 20 anos, nós tínhamos uma escola lá, estadual, Monsenhor Sarrion, e os pais faziam fila para colocar os filhos nessa escola. Fantástica. Diretora Joana Dark. Ela era linha dura. Ninguém entrava com mochila na escola, ninguém entrava sem uniforme, ninguém entrava com calça rasgada, ninguém entrava com chinelo, tinha que ser tênis para na hora de correr não cair. É pela calça rasgada? Não. É pela obediência à regra. Sim. Entende? Disciplina, isso é vida. É pela obediência à regra. E o aluno lá tinha que ter nota. Entende? Então, assim, a Joana Dark era uma referência. E até escolas, assim, conceituadas, né, particulares ou outras, os pais tinham mais interesse nessa escola estadual do que nas outras, porque lá o adolescente realmente aprendia. Tudo começava com a disciplina dela, de cumprir realmente as regras, né? Então eu falo que não é o fato de estar com a calça rasgada ou não, que o adolescente vai ser mais ou menos, não tem isso, mas é cumprir, aprender a cumprir regras. Eu concordo, sim. Né? Então, assim, então isso precisa ser resgatado. Né? E nós estamos auxiliando as escolas nisso, né? Com palestras, a gente pode conversar com os adolescentes, levar a nossa experiência, falar sobre drogas. Então, nós temos colocado cada vez mais a Polícia Militar à disposição para ajudar, né, os educadores nessa missão. E eu falo que agora você dando todo esse relato, talvez seja um momento como esse, que é um momento de dor e de atenção extrema, que a gente vai evoluir. E retomar, né, com mais experiências, né, do que no passado, essas regras que são necessárias. Né? Exatamente. E aí, a minha pergunta para você é... Essas ameaças aqui em Piracicaba que se soltou na mídia, enfim, elas são reais? E como que a polícia tem feito para monitorar esses possíveis atentados? Nós temos recebido denúncias através do 190, através do 181 também, que é o Disque Denúncia, e também temos monitorado redes sociais. Então, tudo que chega para nós é investigado. A Polícia Civil tem feito um trabalho também maravilhoso nesse sentido. Semana passada, se não me engano, foi identificado um adolescente que falou que foi, né, na verdade, depois se concluiu que era um trote, mas ele fez uma postagem em rede social, enfim. Nós tivemos um outro caso também de uma aluna que levou uma faca para a escola. E todos esses casos foram descobertos, né, e foram feitos os devidos registros, tanto da parte criminal, né, de ato infracional, porque são menores, nos casos em que coube, e também as escolas têm feito algumas reprimendas, que é importante também a escola colocar, né, alguma questão nesse sentido. Ontem nós tivemos Ontem, dia 10, né, nós tivemos em Rafar alguns alunos que levaram faca para a escola para se defender, caso acontecesse alguma coisa. Tivemos isso também em algumas cidades de Minas, que foi noticiado, alguns alunos com medo levaram. Então, a gente vem dizer, não é para levar. Não é para levar, porque nenhum professor, nenhum adulto vai poder ter um embate com o agressor, porque vai sair prejudicado. Né? Então, se você não tem treinamento, não adianta levar uma faca para a escola, só vai piorar a situação. Então, os adolescentes e também os pais precisam se tranquilizar, confiar no trabalho da escola, confiar no trabalho da polícia, e não adianta o aluno levar uma arma para a escola para se defender, porque ele não vai conseguir se defender, né? E vai piorar a situação. E se ele for pego com uma faca, né? Qual é a garantia que realmente ele levou para se defender? Ou ele levou para atacar alguém? Então, ele acaba também sendo implicado num registro de ato infracional. Então, não é para levar, em hipótese nenhuma. Entendi. Você já até respondeu, eu só queria reforçar aqui, tem falado bastante sobre aquelas portas
detectoras, né, de metais. Eu li algumas matérias assim de estar pensando isso e que é controverso, alguns aceitam. Eu sou a favor, é o que você falou, de qualquer ação que seja para coibir, né? Sim. Porque aí entra nessa questão, mas como que os alunos vão recepcionar? Eu, da linha dura, já falo, não tem que recepcionar nada, minha filha, tem que passar lá e boa. Se não tem metal, tá tudo certo. E outra coisa é pensar nos celulares, né, Silvia? Sim. Eu penso isso também. O uso deles nas escolas, né? Sim, Não sei se isso potencializa, né? Tenho visto que me parece um efeito cascata essas ações, né? Quanto mais a gente... Na verdade, assim, aqueles que têm uma ideia de fazer algo, quando eles veem uma notícia, eles se encorajam, né? Sim. Vou fazer também. Então, até por isso, alguns veículos de comunicação têm suprimido o nome, detalhes. Sim. Isso é importante porque não dá a visibilidade que o agressor quer. Porque ele quer ser famoso naquele nicho. Sim. Né? Então, tira isso, então acaba desencorajando outras ações nesse sentido. Né? Eu acho que é muito importante a gente colocar isso. Né? E é o que eu disse, Carol, tudo aquilo que a escola... Nós temos feito uns relatórios de avaliação, também a pedido dos diretores. Né? A gente respeita muito o espaço da comunidade escolar. Então, a escola pediu, a gente está à disposição. Né? A gente não vai impor de forma nenhuma. Então, nós temos ido até a escola e feito uma avaliação das instalações físicas e sugerindo o que dá para melhorar, o que dá para colocar. Né? Não que essa sugestão vai ser ou não acatada, mas é assim, uma sugestão de melhoria mesmo no sentido da segurança daquela comunidade escolar. Né? E a gente precisa realmente prestar atenção nos nossos filhos. Nos nossos filhos. As crianças que fizeram isso, aquele menino em São Paulo, e me parece que ontem em Manaus, são crianças, 12, 13 anos, são nossos filhos. O que está acontecendo? Nós precisamos, então, enquanto pais, enquanto sociedade, realmente fazer uma reflexão sobre isso. Isso. É aí que eu vou encerrar, infelizmente, o nosso papo. Eu faria aqui muitas outras perguntas, nosso tempo esgotou, mas deixar, de fato, essa importante reflexão para as pessoas que estão nos ouvindo aqui da rádio, do nosso canal, e agradecer você por essa disponibilidade de estar aqui com a gente, de falar de tanta coisa importante, essencial para o bom convívio, para a nossa vida, inclusive, né, em sociedade. Então, eu queria agradecer, Silvia. Muito obrigada mesmo por estar aqui conosco e fazer esse trabalho tão bonito, até de se dizer. Eu que agradeço o convite, pela oportunidade, né, de estar aqui trazendo, né, as coisas que a Polícia Militar tem feito, né, porque não sou eu, é uma equipe, Sim. É todo um batalhão inteiro trabalhando nisso daí, né, então a gente agradece a oportunidade e a gente está à disposição, né, e deixo, né, realmente reforço como mensagem para as pessoas que realmente a gente preste atenção no outro. A gente está prestando muita atenção na tela. Sim. E não está prestando atenção no outro, então nós precisamos. Até na tela é outra pessoa do outro lado. Exatamente. Eu sempre falo isso, né? Exatamente. Muito obrigado, gente. A gente encerra o podcast de hoje com um coração assim, ainda mais aconchegante, porque sempre há um outro lado que pode ser muito melhor. Muito obrigada, gente. Até mais. Vem cá, 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 Vem cá! Vem cá!